Tá bom, vou mostrar os comentários de novo. Mas vamos lá, Sandra, eu entendi que o ser humano é aquele que mais é importante, mas eu queria saber também um pouco sobre essa visão transpessoal do ser humano. Ele é o mais importante, mas sabemos que tem outras pessoas, tem uma família, tem todo um Uhum. arcabouço, né, ao redor desse ser humano que também influencia na personalidade de cada um de nós, né? Sim, claro. Quando a gente fala em constelação familiar, significa que a gente vem de um sistema, Uhum, né? A gente faz parte de um sistema. Então, tem a gente e tem o sistema que a gente faz parte. Então, se você é uma filha e tem um irmão e tem um pai e uma mãe, né? Então, uhum, vocês agora são quatro pessoas. Então, se a gente imaginar quatro pessoas, né? Então, eu vou uhum, colocar aqui, ó, pai e mãe embaixo e os dois filhos, né? sim. E existe esses vãos, né? Uhum, Então, a gente está ligada a essas pessoas e tem as histórias que estão entrelaçando uhum, essa família. E então quando a gente nasce aqui, a gente nasce com é, 50% pai, 50% mãe, e aí traz os ancestrais, os uhum, avós, os bisavós, então a gente vem de um conjunto, né, uhum, dentro de um sistema, e aí a gente faz parte do desenvolvimento desse sistema. E aqui sim. acontece muito onde a gente entra no emaranhado, né? A Uhum. gente faz parte de um sistema. Sim, uma história Ok, que já começou antes, né? já começou Sim, antes. E sim. sempre quando chega um integrante novo, esse integrante tem uma ideia de que ele pode salvar todo o sistema. Uhum. E aí é onde a gente cria os famosos emaranhamentos, onde a gente Aham. faz conexões, fidelidades invisíveis, Uhum. onde a gente passa muitas vezes carregar os nossos ancestrais, e aí, em vez da gente seguir, olhar para a vida, a gente olha para trás, tentando salvar. E aí e a nossa vida fica empacada. Então, por isso que a gente usa a constelação para ver onde Uhum. a gente está emaranhado, para onde a gente está olhando, que história que a gente pegou para nós Uhum. e decidiu que vai salvar, que vai mudar. E, na verdade, a gente só tem permissão para mudar a nós mesmos, aos outros, não. Muito Né? A comum, história de né? cada um pertence de cada um. Fazemos parte, né? Ao mesmo tempo que nós somos partes, nós também somos nós. E é Uhum. esse lugar que a gente procura. Quando a gente passa a ser a gente mesmo, a gente vai desemaranhando, né? Vai saindo desse lugar que muitas vezes a gente se coloca por amor, né? E o Uhum. amor cego, um amor que adoece, não um amor que cura. O amor que cura é, é respeitar o espaço de cada um sem interferir. Interessante isso, né? Eu ouvi uma vez, não sei se faz sentido, mas eu ouvi uma vez que se a gente é a bola da vez para resolver determinada situação da nossa ancestralidade, é porque a gente tem alguma conexão com aquele desafio. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a minha ancestralidade tem uma profunda insegurança em relação a si mesmo, ou seja, a dificuldade de confiar em si mesmo. Eu ouvi dizer, não sei, aí eu queria saber sua opinião também, sobre isso no olhar da constelação familiar, mas eu ouvi dizer que se eu reproduzo esse ciclo, é porque eu tenho um aprendizado pessoal mesmo atrelado a esse ciclo. Porque tem dois irmãos que são, teoricamente, com a mesma criação, com a mesma educação. Um tem problema financeiro, o outro não. Então, se aquele que tem
problema financeiro, tem e reproduz esse ciclo, significa que ele tem um aprendizado pessoal que conecta com aquele ciclo. Não sei se faz sentido, não sei se eu consegui me explicar também, se ficou claro. Sim, você conseguiu se explicar direito, Uhum, mas tem uma diferença nisso. Então, ok, você está dizendo, tá, eu, como a minha avó, uhum, tenho dificuldade financeira, uhum, por exemplo. Uhum, por exemplo. Isso, né? Então, pode ser, então você está identificada com essa avó, você está em fidelidade com essa avó, e normalmente é isso mesmo, a gente uhum, chega aqui, cada um está em fidelidade com o ancestral. uhum, Mas a ideia é você perceber isso, por isso que a constelação funciona nesse sentido. Quando uhum, você percebe que você está em fidelidade com o ancestral, e você toma essa dor dele para você está carregando esse ancestral nas suas costas. Ah, E entendi. quando você carrega um ancestral, né, ou um pai, uma mãe nas suas costas, né, quando você está pegando o que é dele Uhum, para você está tirando a força dele uhum, e está ficando mais fraca. Então, quando sim. a gente coloca isso numa constelação, você honra esse ancestral, porque quando você pensa, nossa, eu estou seguindo na mesma história de ter dificuldade financeira. Uhum, Mas esse ancestral teve dificuldade financeira, ok, mas ele seguiu na vida. Ele tem a uhum, sua força, ele tem a sua abundância que chegou até você, que é uhum, vida. Vida é abundância. sim. Vida é o rio que corre, né? Então, quando você deixa com esse ancestral essa, né, o que você diz que é falta de prosperidade, por exemplo, né? Essa Uhum, dificuldade, uhum, quando você deixa a história com ele se torna grande, ele se torna mais forte e uhum, você toma essa força também para você. E aí sim, você tem a possibilidade de começar a fazer diferente. Quando você honra esse ancestral, né? Em vez de você falar assim, ai, que raiva, né? Agora eu estou identificada e eu não tenho prosperidade, né? é quase Aí o que como que se a não gente está tivesse o que fazendo? fazer, né? Aí o que que a gente está fazendo nessa situação, ao mesmo tempo que a gente carrega, a gente exclui. Uhum, E tudo que a gente exclui empobrece a nossa alma. E quando sim. a gente inclui, enriquece a nossa alma. E se Uhum, enriquece a nossa alma, como não abrir espaço, né, para a prosperidade? Então, é isso. Então, uhum, cada um, né, pega, entra em fidelidade com o ancestral. E aí, a ideia é a gente devolver, uhum, né, e começar a integrar a força desses ancestrais, seguir e fazer um pouco diferente, né? Sem entendo. negar, sem excluir, né? Incorporar, deixar passar, mas ficar com a força um Uhum. pouco diferente. Deu para entender? Deu sim. Foi. Isso só me faz pensar no seguinte: às vezes a gente sente essa dificuldade, né? Coletivamente falando, eu e o Dé, a gente já teve que trabalhar esses aspectos de se desidentificar. Ou seja, quem eu sou fora a minha mãe, fora o meu pai, fora os meus ancestrais. Que é o processo que Jung chama de. É, fugiu a palavra. Individuação. Individuação, exatamente. E aí eu percebo que tem vários casos que chegam, pelo menos em atendimento, onde as pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer essa individuação, de conseguir saber quem a própria pessoa é.
sem repetir ou sem seguir com o fluxo, principalmente entre pai e mãe, né? Até hoje, às vezes, eu escuto como se fosse a voz da minha mãe na minha cabeça. E eu fico pensando, caraca, é como se a minha mãe tivesse pleno acesso ao meu campo mental, sabe? Então, pode ser que sim. Mas aí eu vou falar um pouquinho sobre até a jornada, né, de Uhum, autoconstelação que está no curso. uhum, E a ideia dessa jornada é tomar pai e mãe. sim. E primeiro eu faço resgate da criança interior. Uhum, Porque para você tomar pai e mãe, a parte fundamental é humildade. uhum, Se a gente está grande, se a gente se acha maior e melhor que os pais, a gente pode desistir, não vai uhum, tomar os pais. sim. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar de menor. Uhum, Os pais, né? Porque a gente muitas vezes, né? Então, o que que a gente faz? A gente não, minha mãe não fez o que eu queria. Minha mãe não foi legal, então eu excluo isso dela. Minha uhum, mãe gostava mais do meu irmão do que de mim, então eu excluo isso dela. Minha mãe era fofoqueira, eu excluo isso dela. Minha mãe era chata, eu excluo isso dela. E a gente vai, ó, excluindo, botando uhum. de lado. Meu pai era um grosso, meu pai nem existiu, ele foi um doador só de material genético. Eu excluo meu pai. É muito comum. Então, a gente vai se colocando no lugar de superior a esses pais. Uhum, Só que a gente esquece que, apesar de tudo, a gente está aqui porque um dia eles se encontraram. uhum. E daí surgiu a vida que hoje a gente É. tem e que a Uhum, gente está aqui expressando nesse mundo. Importante a gente olhar para esses pais que também foram crianças, que também tiveram as histórias deles e tiveram os desafios deles. E que eles impuseram para a gente alguns desafios. uhum. E esses desafios que eles trouxeram para nós, por mais difíceis que foram, fizeram com que a gente que a gente chegasse no ponto que a gente está hoje. A gente Sim. se tornou o que é pelos desafios que foram impostos por esses pais. E pelas escolhas que eles tiveram Eles também, né? também, pelas escolhas, né? Pela maturidade que eles tinham, para Uhum, aquilo, né? Porque os pais não são pais aos 60 anos, uhum. né? 60 Sim, anos, aos 60 anos a gente tem uma maturidade maior do que uma maturidade de uma jovem de 20. com certeza. Então, não tinha tanta maturidade. Aliás, não tinha maturidade. Não tinha os mesmos Uhum, recursos que tem hoje. uhum. Então, a gente dá aquilo que a gente pode, do Sim. jeito que é possível.